Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial na esteira, nos 60 minutos de hoje. Um dia bem frio, mas eu tô com calor já andei bastante na esteira. Estou a 18 minutos e 42 segundos a 1 km e 38 metros, numa velocidade que varia entre 5 e 4. E tô firme e forte, quase que eu não venho pra esteira hoje, porque tá muito frio. Eu tive que ter muita coragem pra vir, mas eu vim. Tá dando resultado, eu não vou me esmurecer agora. Então eu vim, tô animada, tá dando resultado, tá leve, mas tá dando o resultado. Vale a pena, tá, gente? No começo parece que é de mais difícil, mas tá indo. Eu só vou me pesar agora no final de setembro, tá? No final de setembro eu me peso. Eu tenho dado umas especuladinhas na balança, mas a balança séria mesmo é só no final de setembro. Você sabe, né? Se eu engordar não vou falar. Tá. Bom, gente, aqui a gente fala, né, da arte marcial, do universo, um pouco do universo feminino, do meu prisma, né, da minha visão. Eu cada vez vejo mais, porque eu vou evoluindo, tá, que as mulheres, elas são jogadas umas contra as outras. É muito triste, mas a gente é jogada uma contra as outras, né, e a gente tá no mesmo barco. A gente tem que entender muitas vezes isso. Muitas vezes quando você encontra uma mulher que tá brigando com você, você tem que entender. Você tem que ter o sangue frio o suficiente para entender que ela é uma vítima desse sistema machista. E se você tá brigando com ela, você ainda não tá evoluída o suficiente para entender que ela é uma vítima. Que ela ainda não entendeu que esse é um jogo, né, da sociedade machista. É isso que eu quero dizer. Então eu vou entendendo isso conforme o tempo vai passando, eu vou adquirindo uma evolução, eu vou entendendo isso melhor. Então, assim, quando eu repasso a minha estadia nas artes marciais, eu vejo com muita clareza que os praticantes de artes marciais, homens das artes marciais, em especial os senseis de Aikido, me jogaram contra as mulheres. Eles jogam uma mulher contra a outra, tá? É bem perverso isso, e eu percebi isso. Eu vou contar agora pra vocês de um outro prisma, uma visão um pouco mais evoluída, porque a gente evolui de um dia para o outro, né? Quando você tá numa sociedade machista, você vai evoluindo aos poucos e adquirindo, né, essa evolução, porque você tem que se desconstruir e se desapegar, o que não é muito fácil, né? Então eu fui entendendo muitas coisas com o tempo, tá? Então tem muitos vídeos meus que já são obsoletos, que eu já evoluí, já mudei o pensamento, né, de lá pra cá. Então, por exemplo, no dojo do Sensei Rick Salbengrosso, que é um homem extremamente machista e perverso. Ele jogava, né, uma mulher contra a outra. E ele jogou, quando, né, a gente estava contando, ele jogou contra a mulher dele e a mulher dele contra mim, tá? Ele fez isso, que é um jogo perverso e comum, né, de um homem pouco evoluído como ele. Ele costuma fazer isso, tá? Um homem pouco evoluído e muito machista, ele costuma fazer isso. Ele fez isso. Ele queria ver o circo pegar fogo, né? Jogar uma contra a outra, porque ele é um frouxo, né? Quando um homem ele não tem caráter e ele é frouxo, como é o caso dele, né? Ele queria jogar as duas, né? Fica com as duas. Como ele não tem ética e nem moral, né? E ele é frouxo, então ele estava fazendo isso. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como é o mecanismo, né? Como é esse mecanismo podre, frouxo e cruel, que você vai ver nas artes marciais, você vai ver na vida, né? Ele fez o seguinte: teve uma aula dele que eu critiquei uma técnica dele, tá?
Porque o Aikido deles lá, da Makoto, do Sensei Rick Grosso, era um Aikido que puxava para defesa pessoal, né? Era o Aikido utilitário, que eu acho que é uma charlatanice. Era um charlatanismo, tá? O Aikido da Makoto que o Sensei Rick Grosso ensinava. Não funcionava porque tinha falhas, né? E eu apontava as falhas e ele não conseguia resolver. Com ele funcionava evidentemente porque ele usava a massa corporal dele. Ele é um homem grande, forte. Obviamente que com uma pessoa pequena funciona, mas com um homem grande, se ele for aplicar aquela técnica com um homem grande, ele terá problema de fazer a técnica funcionar. Com os alunos funciona, né? Comigo, com os alunos funcionam, porque ele é maior que a gente, ele usa a massa corporal dele. Mas se ele aplicar aquela técnica, e várias, com pessoas maiores e com mais bagagem, ele não vai conseguir. A técnica é falha, tá? As técnicas da Makoto são falhas, é isso que eu quero dizer. E ele se incomodou quando eu questionei a técnica, porque ele aplicou uma técnica em que eu conseguiria com a mão puxar o pé dele, tá? Uma pessoa forte consegue puxar o pé dele e ele cai, só isso, né? Então é falha a técnica. E ele se incomodou, ele não conseguiu responder, ele não conseguiu resolver essa questão, né? O que ele fez foi fazer novamente a técnica comigo, que sou bem menor que ele. Obviamente que funcionou, porque ele é enorme. Ele usou a massa corporal dele, não a técnica, né? Então, obviamente que funcionou. Mas não é a técnica, é a massa corporal dele. É uma questão de você ter conhecimento, bagagem e inteligência. E ele se incomodou bastante, né, com a minha dúvida. Porque eu questionava. Novamente uma mulher questionando coisas num universo muito machista, que é o das artes marciais. Quando uma mulher questiona coisas no universo muito machista, seja ele qual for, tecnologia, arte marcial, ela será incomodada, né? Será um incômodo para aqueles homens, sempre foi. Eles vão querer tirar essa mulher e vão querer desacreditar essa mulher, sempre foi assim, né? Comigo sempre foi assim. Por isso que eu falo que a mulher é muito inteligente, num ambiente muito machista, ela será o tempo todo desacreditada, tá? Os homens vão querer desacreditá-la, tá? É isso, é um jogo de poder, tá? Então eu senti que sabe, eu ficou com raiva que eu fiz essa colocação, eu desacreditei a técnica dele. E ele não soube como responder usando a técnica. Ele não sabia, porque não tem como, né? A técnica é falha, né? E ele pegou, levou a mulher dele. Aí um dia, né, depois, umas aulas depois, ele combinou com a mulher dele, com essa mulher, pra vocês verem como ele é um homem baixo. Por isso que eu tô falando pra vocês que nas artes marciais, e não é que eu encontrei homens muito baixos, né? Um deles foi o Sensei Rick Grosso, que é um Sensei de Aikido e que infelizmente ele tem, né, um mau caratismo e uma falta de ética, uma coisa impressionante. E ele brinca com as mulheres, ele usa as mulheres né, ele brinca, ele usa as mulheres para cobrir o vazio dele, o oco dele, porque ele é um homem vazio, completamente vazio. Não foi o meu sensei pior, o Sensei Rick Grosso, tá? Mas ele não tem caráter, ele não tem formação moral. Ele não teve isso na casa dele, né? O Sensei Rick Grosso não teve uma formação moral na casa dele. Não teve uma educação boa, tá? É isso que eu tô falando, né? E ele demonstrou isso, né? Casado, dando em cima de aluno, né? Desse jeito, ele brinca com as mulheres, né? E ele é infeliz, é um homem completamente infeliz, tá? Completamente. É um apaixonado eterno, né? Ele me vê na rua, ele fica daquele jeito. Mas não tem chance comigo, né? Nem tem chance. Um homem desse não tem chance. Aí ele pegou e ele falou pra mulher dele, provavelmente ele falou que eu tava desacreditando nas técnicas. Porque ela foi lá e ele fez essa técnica, ele fez algumas técnicas e num determinado momento ela olhou pra mim, ela
ela virou pra mim e falou assim, pra me dar medo. Vocês verem o nível baixo, né, de um casal. Como fica uma coisa amadora, né? Um sensei casado com uma aluna, treinando no mesmo dojo. Como fica uma coisa baixa e amadora infantil. Ele estava aplicando a técnica, ela virou para mim e falou assim, nossa, teve uma vez que ele aplicou uma técnica e eu duvidei. Na verdade, ela estava falando para mim por medo, para eu não duvidar da técnica, porque eu tinha duvidado. Da outra vez ele se incomodou e contou para ela, né? Então ela queria me pôr medo, combinado com ele, para eu não pôr dúvida na técnica. Ele tinha medo de eu pôr dúvida na técnica, pra vocês verem como ele é inseguro. Como o sensei Sabin Grosso sempre foi um sensei inseguro, né? Porque é normal um aluno colocar dúvida, né, numa técnica. Se o sensei é seguro, ele responde. Mas no caso do sensei Sabin Grosso, ele sempre foi inseguro, né? Ele nunca foi um bom professor. Ele nunca soube dar aula, né? Ele sempre foi péssimo professor. Péssimo. Ele nunca soube o que era aquilo, né? E aí ela pegou e falou, teve uma vez, contando pra mim, assim, falando pra mim, pra vocês verem como essa mulher é usada por um homem machista, né? Ela é usada. Nesse momento, ela demonstrou o quanto ela é usada por ele, né? E provavelmente ela é usada para outras coisas, né? Ela é uma marionete na mão dele. O que demonstra o quanto ela é fraca, o quanto ela é uma mulher fraca, né? E o quanto ela se submete a ele. Ela se coloca, né, nesse papel ridículo, né, de ser submissa a ele, a esse ponto de dar uma né, de tentar me assustar, né, a mando dele, e tentar calar uma outra mulher. Pra vocês verem como é que chega, até que ponto chega uma mulher quando ela é submissa a um homem, né? Até que ponto? Então aí você vê o quanto essa mulher, que é uma mulher parcial sem dúvida, ela é fragmentada, né? A mulher do Sensei Sabin Grosso é uma mulher fragmentada, como todas as mulheres do Sensei Aikido que eu vi. São mulheres muito fracas. É a mulher mais fraca do dojo e é uma mulher que venera o Sensei. A mulher do Sensei é a mulher mais fraca do dojo e é a que venera o Sensei. Ele não precisa fazer nada, tá? Para seduzir essa mulher, ela já está seduzida. E ela é mais ou menos essa mulher, é o tipo da mulher mesmo do Sensei Sabin Grosso, né, que eu vi lá. Ela é uma marionete dele. Ela faz o que ele manda, é um pau mandado dele, tá? Então o que ela fez? Ela foi lá para isso, né? Para me mandar um recado, né? Aí nesse momento, né, que ele estava aplicando a técnica, ela me colocou medo a mando dele. A mando dele. Foi um recado que ela me mandou, né? Ela virou pra mim e falou assim, olha, teve uma vez que eu questionei uma técnica dele, ele pegou, aplicou a técnica, ele me machucou, quase me matou. Falou assim pra mim. Ele quase me matou, ele foi aplicar a técnica, eu tava duvidando, ele aplicou a técnica. Você precisa ver, quase me matou. Eu fiquei assim, chocada. Fiquei chocada, né, de ver aquele homem enorme. Essa mulher pequena, ela é menor que eu. A mulher dele é menor que eu, tá? E ele, na posição de um professor, de um sensei machucar um aluno, que é um absurdo. Um absurdo, um homem enorme. É covardia, né, um homem daquele tamanho machucar uma mulher. Porque questionou uma técnica. O fato dele, se ele machucou, é mais um motivo para provar que a técnica dele não funciona. Ele usou a massa corporal dele, óbvio. E se ele machucou, é porque ele tem medo que se questione a técnica dele. Se o professor tem medo que se questione a técnica dele, é porque a técnica dele não funciona, porque ele não é seguro com relação à técnica dele. E se ele está usando a mulher para me mandar um recado, para não questionar uma técnica, é mais do que prova de que o Sensei Sabin Grosso nunca teve segurança, né, no que ele ensinava, nem nas técnicas, nem em quem ele é, né? Então, assim, eu tô falando isso para vocês por vários motivos. Primeiro,
Isso prova que o Sensei Rikisawa Bengosu e todos os senseis de Aikido que eu tive são senseis despreparados, inseguros e que nunca tiveram segurança no que ensinavam, porque eles têm medo que um aluno questione, e logo por isso realmente eles me tiraram de seus dojos. Eu representava um desafio para eles e, claro, eles tinham receio de me pelar. Segundo, o Sensei Rikisawa Bengosu e esses senseis, eles usam as mulheres que se submetem a eles, óbvio, alunas que eles dão em cima, mulheres que se casam com eles. Eles usam essas mulheres para submeter os outros alunos, né? Essa mulher, ela vai ficar entre os outros alunos e ela vai mediar. Ela vai ser tipo uma marionete do sensei e ela vai ficar contando, indo e vindo, levando e trazendo, e ela vai fazer o papel de amedrontar os outros alunos, né? Fazer o que o sensei manda. Ela vai ser a vigia dos alunos, ela vai ficar entre os alunos, levando e trazendo, tá? Ela vai ser o pau mandado do sensei, tá? E aí você vê como é que tem mulher tão fraca que chega ao ponto de se submeter a isso, né? Passar medo, tentar assustar uma outra mulher no dojo, fazer o serviço, né, de um homem machista, ultra machista, que quer submeter uma outra aluna a ele, e ela fica do lado dele, do homem ultra machista. Então, assim, é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que as mulheres, muitas vezes, nos dojos de artes marciais, elas muitas vezes, como são mulheres fragmentadas, eu vi isso em muitas mulheres nas artes marciais, e no dojo Aikido principalmente, você vê isso muito claro no Aikido, né? A esposa do sensei, nem preciso dizer, ela já é uma mulher cooptada. Ela já é cooptada, ela já é uma mulher extremamente fragmentada e ela já é uma mulher fraca, né? Que endeusa aquele sensei, ela não consegue ver. Ela tem um tapume no rosto, ela não consegue ver. E o sensei usa ela de várias maneiras. Ele vai usar essa mulher de várias maneiras e ele vai explorar essa mulher de várias maneiras, em todos os sentidos. E, obviamente, ele vai sacanear essa mulher. A esposa do sensei será uma mulher sacaneada, em todos os sentidos, explorada. E como ela é uma mulher muito fraca e submissa e fragmentada, ela não vai perceber isso. É isso que eu quero dizer, ela é uma mulher extremamente explorada, né? Então, essa mulher, né, do Sensei Rikisawa Bengosu me mostrou muito claro. Ela é um retrato muito claro da mulher do Sensei, né? Ela representa muito claro o que é uma mulher de um Sensei de Aikido. Ela não tem nenhum tipo de reflexão. Ela não tem... Ela é muito limitada, extremamente limitada intelectualmente, não por culpa dela, mas ela é uma mulher com uma autoestima muito baixa, ela é fragmentada. Ela tem aquele homem como tudo na vida dela, né? Aquele homem é o status que ela queria ter e ela não tem. Então ela pega uma rabeirinha dele, dormindo na cama com ele, estando com ele, tá? É isso. Isso, obviamente, é um jogo que a sociedade machista coloca na mulher, né? E essas mulheres, algumas mulheres incorporam muito bem isso. E ela vai fazer o jogo desse homem, inclusive contra as outras mulheres. Ela vai se virar contra as outras mulheres para ficar junto com esse sensei. Então, o Sensei Rikisawa Bengosu estava usando a mulher dele para me assustar, para tentar me calar, como se isso fosse resolver. Coitado. Aí eu vi, né, a mulher dele estava tentando o tempo todo me calar e me assustar. Tipo, assim, ela o tempo todo, a postura dela era assim: eu que mando aqui, né? Ela não falava, mas a postura dela era essa comigo: ele é meu. A postura dela era essa, você percebe, né? E é uma postura que a sociedade machista colocou nela. Ela absorveu muito bem. Ela tem conceitos machistas muito fortes. Ela é uma vítima, ela não é culpada. De jeito nenhum. Óbvio que eu não tenho raiva dela, de jeito nenhum, né? Ela é uma vítima.
Ela é uma vítima desse homem, que esse homem, inclusive, trai ela. Ela é uma vítima, né? Esse homem trai ela, esse homem usa ela, esse homem sabota ela. Ela é uma vítima dele, né? Isso que eu quero dizer. As mulheres são vítimas dos homens, todas, né? E elas não conseguem perceber isso. Então, é isso que eu quero dizer. Elas estão no mesmo barco. Todas estão no mesmo barco, tá? E por isso que eu falo que homem é inimigo de todas. Não tem nenhuma que se salve, tá? Ele é inimigo de todas. Então eles vão usar. Nas artes marciais você vai ver muito claro isso. Eles vão usar de várias formas. E aí sim, aí você tem dois caminhos. Ou você é inimiga, ou você vai ser marionete deles. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou você é inimiga deles, ou você vai ser marionete deles, né? E aí, se você bater de frente com eles, claro, vai acontecer o que acontece comigo, normal. Eu compro a briga. Eu nunca vou ser marionete deles, nunca. Então, assim, com ela, por isso que eu falo muito dela, né? Do Sensei Sabem Grosso e dessa mulher, da mulher dele. Porque ela personifica muito a esposa do Sensei. Muito. Ela é assim, ela é o exemplo. Claro, ela personifica a mulher de um Sensei de arte marcial. Ela, tá? Com todas as diferenças, mas ela personifica. É a mulher que faz. Ela é usada de várias formas. Ela é traída, ela é sacaneada, ela endeusa esse homem, ela vai brigar com as outras mulheres por causa desse homem, ela vai marcar o território, ela vai ser traída por esse homem, ela vai ser sacaneada por esse homem, tá? Ela não vai ser amada por esse homem, ela vai ter filho para segurar esse homem, provavelmente ela teve filho para segurar ele, certeza absoluta, porque ele nunca assumiu nada. Ele tem um perfil de um homem que não assume nada. Se você que só bem grosso, ele não tem ética, não tem moral nenhuma. Ele não teve isso na casa dele. Ele desrespeita a mulher, ele não tem ética e nem moral. Ele fica dando em cima de tudo quanto é mulher que vê na rua. Tá? É tipo isso. E por isso que ele, como castigo, ele é um homem infeliz. Ele é extremamente infeliz, né? E eu ruguei uma verga nele. Eu falei assim, quem mexe com fogo se queima. Ele se queimou porque ele é apaixonado até hoje. E eu não tive nada com ele. E se eu tivesse, ele ia piar fino na minha mão. Piar fino. Então assim, ele é um cara extremamente sacana. Eu acho que ele não gosta de mulher. Minha opinião. Se ser rico e sou bem grosso, o negócio dele não é mulher. Minha opinião. Aliás, vários homens marciais, na minha opinião, não gostam de mulher. Porque eles tratam mal a mulher. Isso que o Sensei Rick Salvingos faz com essa mulher e com as outras é não gostar, é não tratar bem a mulher. Então, assim, não interessa que ele saia com uma de mulher. Casanova também saía. Dom Juan também. Mas eles eram homossexuais, tá? Eles não gostavam de mulher. Então, o que eu quero dizer é que eu acho que o Sensei Rick Salvingos não gosta de mulher, ele gosta de homem. Minha opinião. Ele tem todo jeitinho, assim, tá? Não assim, Ele é metrosexual, né? Ele é super vaidoso. Ele não gosta de mulher, é minha opinião. Minha opinião. Ele queria ter coisas que a mulher tem, que ele não tem, é isso. Mas na minha opinião, ele não é chegado de mulher, tá? Eu acho. Minha opinião é essa. Porque ele trata mal a mulher. Isso que ele faz com a esposa dele é tratar mal. Isso que ele usa a mulher, ele usa as mulheres. Sim, sabe grosso, né? E eu vi muitos homens marciais fazendo isso. Então, eu tô dando um exemplo, tô falando dele, gente, para dar um exemplo de como a mulher é usada nas artes marciais. Pelo sensei, pelo marido. Ela é usada. E a mulher tem que acordar. Então ela, o tempo todo, ela foi lá, eles combinaram, com certeza absoluta. Foi logo depois que aconteceu a briga, né, dele. Eles combinaram. Eu vi eles conversando no carro. Eles combinaram, tá? De ir lá e ela me afrontar.
Porque ela foi mesmo com uma postura de me afrontar. E eu entendi. Hoje pra mim é muito claro, né? Ela foi lá pra me tirar mesmo, né? E ela foi com uma postura assim, ele é meu. Pode ficar, eu nunca quis nada com ele mesmo. Eu nunca tive interesse nele. Eu sempre tenho alguma coisa com esse Henrique que sou bem grosso. Esse Henrique que sou bem grosso entra na ponta da faca. Ele não dura comigo, ele não aguenta. Ele é muito desrespeitoso com mulher. Ele não tem nem ética nem moral. Então, o castigo dele é esse. É ficar pulando cerca, mas está sempre infeliz. Ele é muito infeliz, extremamente infeliz, né? Insatisfeito, ele é insatisfeito. Mas é isso que eu quero que vocês entendam, a engrenagem. Como é que funciona o homem machista? Ele funciona assim, ele usa a mulher. Então ele usa esse amor, essa coisa. Ela não gosta dele, ela tem uma obsessão por ele, ela queria ter o status dele. Ela tem uma admiração por ele, é uma obsessão que ela tem por ele. Ela não gosta dele. Nem ele, nem ele. E ele usa ela, é uma muleta, né? Um tem o outro como muleta, é isso. É um relacionamento extremamente tóxico, você percebe, mas todos os relacionamentos nas artes marciais são tóxicos, que eu vi. Todos. Eu não vi um relacionamento, assim, saudável. Tanto dos senseis como dos alunos. É bem tóxico os relacionamentos que eu vi no Aikido, no Ninjutsu, na capoeira, entre os homens e mulheres. Bem tóxico. Eu não vi nenhum relacionamento saudável. Que você fala, nossa, tem uma energia boa. Não vi. Todos os relacionamentos que eu vi, dos marciais com mulheres, com esposas, com namorados, tudo tóxico. Bem tóxico, você percebe. Dos senseis com aluno, tudo tóxico. Bom, só você falar sensei com aluno já é tóxico, né? É doentio. Bom, gente, ó, 45 minutos e 36 segundos, tá? 3 quilômetros e 15 metros. Até, gente. Tchau, tchau.